Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um painel de gestão financeira. Agora nós vamos ter aqui o Marcelo e a Desirê, Marcelo do Sucesso, Desirê do Princípio. Obrigado por terem aceitado esse desafio. E estamos aí para ouvir vocês, o conhecimento de vocês que vocês têm para compartilhar com a gente, né? Marcelo, dá um tchauzinho aí para a turma, fala um oi para a turma, o pessoal te vê. Boa noite, gente. Tudo bem? Obrigado pela presença. Vamos em frente. Nós aqui agradecemos a sua boa vontade de compartilhar com a gente, Marcelo. Desirê. Oi, pessoal, boa noite. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês e queria agradecer ao Beni Minas pela oportunidade de trocar essa ideia com todo mundo. Então, vamos lá. Antes de qualquer coisa, recados de sempre. Nos sigam nas mídias sociais, quem ainda não segue. Quem é de outra região, siga as suas regiões nas mídias sociais, ok? Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, assim por diante. E é mais um webinário que vale ponto para a unidade de educação. Então, não se esqueçam de lançar como webinário BNI, valem 5 pontos. E para a gente já dar início rapidamente, vou passar aqui o controle da tela para o Marcelo, para que o Marcelo possa nos agraciar com os conhecimentos dele. Marcelo, o controle é todo seu. Deixa eu... Aí. Obrigado, gente. Bom, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de falar. E na verdade, eu vou tentar explicar para vocês um pouco sobre isso tudo que está acontecendo, né, referente ao direito tributário, referente ao momento que as empresas estão passando, referente ao momento que todos nós estamos vivendo, né, um momento de muito desafio, e vamos tentar ajudar todo mundo aí da melhor maneira possível. Bom, eu queria começar me apresentando. Meu nome é Marcelo, eu sou do grupo BNI Sucesso, né? Sou advogado, formado pela PUC Minas, né? Tenho pós-graduação em Direito Tributário e Direito de Empresa, tudo também pela PUC. Mais de 13 anos de experiência na advocacia empresarial e tributária, né? Passei por algumas posições estratégicas em escritórios de advocacia, né? E até que resolvi montar o meu próprio escritório, né? Eu tenho um curso de formação política também pelo Renova Brasil, né? Que é a primeira escola de formação política do Brasil, né? Fui aluno da turma do Renova Cidades. Sou membro da comissão da OAB de Direito para Startups, né? Direito e inovação, isso aí é uma coisa que me apaixona e vejo muito futuro, né? O futuro, na verdade, está nisso aí. E até então, que em 2018 eu fundei o meu próprio escritório. Depois de passar por diversos escritórios, montei o meu escritório, MZ Advocacia e Consultoria Empresarial, atuação em todo o estado de Minas Gerais e nos tribunais superiores. Bom, vamos lá. Meu escritório, eu prezo sempre meu escritório, para falar um pouquinho do meu trabalho, me apresentar um pouco, eu prezo sempre pela ética e qualidade na prestação de serviço, né? Para isso, eu faço um planejamento estratégico junto com o cliente. Meu intuito é sempre trabalhar de forma consultiva com o cliente, né? Eu tenho a minha intenção é dar as mãos para o cliente, para a pessoa que está necessitada, e fazer ele crescer junto comigo, que eu acho que o caminho é esse. Especialmente no momento que a gente está vivendo agora, que é muito mais de colaboração do que de competição, né? A gente tem que colaborar um com o outro para a gente poder ter força lá na frente e sair da situação da melhor maneira possível. Meu escritório tem como missão prestar serviço jurídico de excelência e oferecer soluções inovadoras, né, para os clientes com resultados expressivos e prósperos. Visão, referência na assessoria jurídica empresarial, né? Isso aí a gente envolve o direito de empresa, tanto com o direito de empresa quanto o direito tributário, com reconhecimento dos clientes, do mercado, como escritório moderno para resolver os problemas de todos aí. Valores. O principal valor que eu sempre prezo em tudo que eu pratico é a transparência. Eu não acredito na advocacia, eu não acredito num trabalho que não seja transparente. A gente precisa, mais do que nunca, nós precisamos de transparência, especialmente no momento que nós estamos vivendo agora,
para poder sair disso da melhor maneira possível, porque confiança se constrói com transparência, né? Bom, então vamos lá. Com relação às medidas fiscais que foram concedidas pelos governos, e aí eu falo do governo estadual, federal e municipal, já é de amplo conhecimento, já várias pessoas sabem, conhecem, das medidas que foram concedidas para atravessar esse problema, né? O AMP 932 ela reduziu os valores, os alíquotas para as contribuições sociais, né, que são o Sistema S. Recentemente teve uma ação ajuizada por alguns setores do Sistema S para tentar derrubar essa redução da alíquota, mas em decisão recentíssima, né, não foi voltado atrás, então manteve essa redução dessas alíquotas. Teve uma dilação de prazo, um diferimento de prazo para o pagamento dos tributos relacionados ao Simples Nacional e o MEI, e também a alteração da data de entrega do imposto de renda e pagamento das contribuições sociais. Isso aí foi bem veiculado, já foi bem falado a respeito disso aí tudo. Na indústria farmacêutica, teve algumas medidas que foram decretadas justamente para poder fomentar o comércio, fomentar a indústria, especialmente com relação ao coronavírus, o que, na minha opinião, foi uma medida acertada, mas com restrições, porque eu acredito que, especialmente se tratando da indústria farmacêutica, a concessão de redução de alíquotas ela deveria ser bem mais ampla do que foi oferecido, né? Justamente, eu acho que razões e fundamento para isso não precisa nem de falar. A indústria farmacêutica é remédio. A gente sabe que o momento que a gente está vivendo agora, por mais que seja o momento agora, a gente não tem data para acabar, a gente não sabe a data que isso vai acabar. Então, eu acredito que isso aí deveria ter sido uma forma mais perene, deveria ter sido uma medida mais perpétua para isso aí. Com relação aos parcelamentos, houve dilação de prazo, né? Prorrogou os prazos para pagamento dos valores mínimos, especialmente para a construção civil. Isso aí foi muito bem difundido na mídia também. Então, o meu intuito aqui é simplesmente dar uma pincelada nisso aqui para a gente chegar mais ao fundo e aonde... Deixa eu voltar aqui, aonde interessa. Belo Horizonte, né? Com relação a Belo Horizonte também teve um diferimento com relação ao pagamento de alguns impostos, né? Minas Gerais, na mesma onda, também seguiu com o diferimento com relação ao pagamento de alguns impostos, de algumas medidas de benefício também, mas a gente sabe que, como eu disse antes, isso aí não vai ser o suficiente, né? O que se tem apresentado, o que foi apresentado hoje e o que é debatido hoje, a gente sabe que não vai surtir efeito. A gente sabe que os efeitos dessa crise elas vão surtir a um prazo um pouco maior. Primeiro que a gente não sabe a data que isso vai se encerrar, né? Não é possível a gente determinar uma data que vai encerrar. E outra porque, por mais que se determine, que a gente saiba uma data que isso vai acabar, os efeitos e os reflexos de tudo que a gente está vivendo agora, eles já estão concluídos, eles já estão apresentados. Isso aí, numa visão mais otimista, esse cenário de recessão ele vai durar aí durante, no mínimo, mais uns 6 a 8 meses. Né? E é exatamente nesse ponto que a gente tem que tomar cuidado, principalmente cuidar do nosso carro-chefe, cuidar da grande massa empresarial brasileira, que são as pequenas, micros e médias empresas. Né? Acredito que essas empresas elas vão ter uma dificuldade maior em superar esse momento, né? Vai ter um aumento passivo tributário das empresas como geral, não só, acredito que não vão ser só dessas empresas, não só dessa categoria, mas geral vai haver um aumento passivo do passivo tributário. E isso vai acarretar numa necessidade de adequação e reajuste à nova realidade que está se mostrando. E essa realidade ela não vai caber só do empresário, ao meu ver. Está sendo um excelente momento para os governos, né, melhor dizendo, se reinventarem e promoverem medidas que há muito tempo já são debatidas, né, e vem se arrastando e vem se delongando isso há muito tempo. Vai chegar a hora, e talvez tenha realmente chegado a hora,
de colocar isso tudo em xeque, de apresentar isso tudo em xeque e mostrar ao que veio, né? Essas medidas são debatidas há muito tempo. Primeiro, essa possibilidade de transação, né? Foi uma modalidade nova instituída pelo Código de Processo Civil de 2015. O Código de Processo Civil de 2015 ele já ventilou alguma coisa a esse respeito, que é a possibilidade das empresas negociarem, fazerem uma transação junto aos entes públicos, né? Para isso veio a Lei 13.998, que é muito recente, de 14 de abril, ela desse ano agora. Ela tem, salvo engano, ela vai começar a ter vigência ela vai começar a ter validade e vigência a partir de agosto, e ela veio para regulamentar e a permitir essa transação, esse acordo entre as empresas e a União. Isso para todas as esferas, né? Especialmente Receita Federal, Procuradoria da Fazenda Nacional. Isso vai viabilizar alguns acordos, especialmente com relação à dívida tributária, ao passivo tributário, das empresas diretamente com a União, fugindo aí de um parcelamento ordinário, fugindo aí de regras ordinárias que são tratadas através de lei, né? Desses parcelamentos que já existem, fugindo também das execuções fiscais, que as execuções fiscais elas não são interessantes para ninguém. Para se ter uma ideia, boa parte do passivo tributário ele não é cobrado por custo do processo, né? Tem-se um cálculo médio que para cada execução fiscal que é ajuizada, o Estado, né, a União, gasta-se em torno de R$20 mil apenas com o ajuizamento dessa execução fiscal. E se a gente parar para pensar quantidade e também, né, o volume de crédito tributário que vai começar, de passivo tributário que vai começar a ser construído a partir desse momento, isso vai se tornar igualmente muito oneroso para a própria União. Então, como eu disse antes, é um momento único que a gente está vendo que a própria União vai ter que rever alguns conceitos, né, rever algumas posições e possibilitar, né, abrir melhor esse leque de conversa entre o contribuinte e entre o próprio ente arrecadador. Para isso, já visando isso, houve algumas portarias da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, né, regulamentando essa transação. Então, alguns tipos de transação já é possível ser feito, né? Já existe essa permissão para ser feito, essa recuperação, mas é muito importante a gente dizer que essa recuperação, ao contrário do que se diz, ao contrário do que eu li em algumas reportagens, não é simplesmente o contribuinte chegar na Fazenda Nacional ou chegar na Procuradoria da Fazenda Nacional, na Receita Federal e tentar negociar. Não é bem por aí. É interessante apresentar um pedido robusto, uma forma de parcelamento robusta, bem fundamentada. É necessária a apresentação de alguns documentos para comprovar a necessidade dessa negociação. Então, é um trabalho bem multidisciplinar, na verdade, porque vai precisar tanto do trabalho de um advogado para fazer a intermediação dessa negociação, com o trabalho de um contador ou então de um analista contábil para poder embasar esse pedido que vai ser realizado pela empresa e determinando, dependendo do caso, outros nichos de profissionais também para poder dar fundamento para esse pedido, né? Não vai ser simplesmente chegar lá, desculpa a brincadeira, mas eu estou querendo negociar aí. Não é por aí, não. Tem que ser uma coisa mais bem fundamentada, né? E também, além dessa possibilidade de negociação diretamente com os entes, uma outra vertente também que vai ajudar muito as empresas a passar por esse momento é a possibilidade de recuperação do crédito tributário, né? Isso é uma coisa que é pouco falada, é pouco difundida. Existem várias formas de promover essa recuperação do crédito fiscal, do crédito tributário. Existem formas que não são muito transparentes, vamos dizer assim, para com os contribuintes, para com os clientes, seja lá quem for. E existe a forma, não posso dizer correta, mas a forma mais robusta de ser feita esse pedido de recuperação, né?
Existem várias teses tributárias, né, em trâmite nos tribunais superiores, no STF, no STJ, especialmente a respeito do PIS e da COFINS, para poder fazer o reaproveitamento dessa recuperação do crédito tributário, né? São ações que já estão tramitando há algum tempo e, por incrível que pareça, muitas empresas elas ainda não têm esse pedido formulado, elas não têm essa ação ajuizada. Então, e é um leque importante, é um fundo, né, vamos dizer assim, é uma recuperação, um dinheiro importante que está parado, vamos dizer assim, né, que está à mercê do fisco, à mercê do governo, mas que, na verdade, ele, de acordo com a mais ampla fundamentação doutrinária e bem como da mais ampla das diversas decisões judiciais que já saíram a respeito desse tema, é muito provável que a gente tenha uma vitória aí do contribuinte nessas ações, né? São ações de PIS e COFINS, onde se discute a incidência na base de cálculo do PIS e COFINS de valores de ICMS, de ISS e do próprio PIS/COFINS, que é a tese mais recente, que é a tese mais nova. A gente está falando de muito dinheiro, né? Para vocês terem uma ideia, nessa semana, não sei se foi nessa semana ou se foi na semana passada, a Hering, a indústria têxtil, ela teve na ação que ela ajuizou referente a PIS/COFINS sobre ICMS, o ICMS, a base calculada na base de cálculo, incluindo o ICMS, ela teve um retorno, se não me engano, acho que foi algo em torno de 270 milhões de reais. Né? Isso aí foi o que foi recuperado pela Hering. Por quê? Como assim recuperou todo esse valor? O cálculo é feito da seguinte maneira da recuperação. Os últimos 5 anos que você recolheu desses tributos, ele pode ser e ele deve ser recuperado à empresa. Isso deve ser devolvido aos cofres da empresa quando existe esse recolhimento a mais. Né? Isso é possível para qualquer empresa pode aproveitar esse ressarcimento, essa recuperação de crédito, e você pega esses últimos 5 anos, uma empresa que fatura muito, que fatura pouco, né? Enfim, e você faz o cálculo trazendo esses 5 anos para cá, mais a correção que é feita pela Selic, isso pode virar um grande dinheiro, um grande capital de giro, um grande valor a ser investido na própria empresa, a ser destinado para investimento, destinado para passar melhor essa situação. E isso já está em fase final de julgamento, tanto no STJ quanto no STF. Então, é uma excelente oportunidade para algumas empresas que não têm essa ação ainda buscar esse crédito. Mas a gente não fica só nisso, né? Tem outras empresas com créditos menores também. Eu tive um cliente essa semana mesmo. Eu e o meu parceiro de trabalho, a gente fez os cálculos dessa empresa, uma empresa do Simples Nacional, e fizemos a readequação de alguns códigos, né? De alguns cadastramentos de alguns produtos. E isso gerou um crédito de 50 mil reais para a empresa. Uma empresa com faturamento menor, né? Uma empresa de um porte menor, mas mesmo assim, isso vai gerar em torno de uma recuperação em torno de 50 mil reais, uma readequação de produtos, recadastramento de produtos do Simples Nacional. Né? Então, são essas, além da negociação diretamente com o fisco, da possibilidade de transação, há também a recuperação do crédito tributário, que são medidas que podem suavizar, passar por esse momento conturbado. Né? Como eu disse, isso não vai ser, as medidas que foram tragas pelo governo não vai dar para resolver agora, isso vai demandar um tempo para a gente poder resolver essa crise, a situação vai demandar um pouco mais de tempo. Né? E outra coisa importante que eu estava esquecendo de falar é a possibilidade de economia futura. Você faz esse recadastramento, seja no Simples Nacional, ou então você entra com essa ação para poder discutir o PIS/COFINS sobre ICMS, ISS e sobre o próprio PIS/COFINS. Isso gera uma economia futura, isso dá uma redução no seu custo fixo com relação ao pagamento de impostos. Né? E isso é possível obter através de liminar. Talvez a devolução dos valores ela tenha que passar por todo um processo judicial e demanda tempo. Mas a economia no custo fixo ela pode ser sentida imediatamente através da concessão da liminar.
E essa liminar, ela, em virtude da quantidade de fundamentação positiva pró-contribuinte e das decisões pró-contribuintes que já foram proferidas, essa liminar, a chance de êxito do pedido dela, desde que seja feito o pedido da forma correta, é muito grande. Então, ou seja, é uma forma também de redução do custo fixo para ajudar as empresas a ultrapassar esse momento. Certo? Deixa eu voltar aqui. Tá. É importante falar que recuperação de crédito tributário e planejamento tributário não existe mágica, né? E isso é importante a gente dizer, porque o planejamento tributário ele é feito com o que está na lei. Não existe essa situação de vou zerar todas as suas alíquotas e depois, né, a gente sabe que a maioria dos impostos, né, são recolhidos, eles são sujeitos à homologação, ou seja, você declara hoje, você recolhe hoje, o fisco tem 5 anos para poder homologar o recolhimento, se está certo ou se está errado. Então, até nisso aí, se a gente não fizer um trabalho direito, um trabalho correto, bem fundamentado, de acordo com a legislação, ao invés de você estar resolvendo um problema da sua empresa, você pode estar criando um problema maior ainda. Né? Você pode estar construindo um passivo tributário aí, que depois ele fica completamente impossível de ser quitado. É importante porque o planejamento tributário ele tem que seguir regras de compliance tributário, ou seja, tudo que você faz no seu planejamento tributário, eu vou fazer isso e vou dividir minha empresa em duas, ou então vou unificar minha empresa em uma só, para poder recolher imposto, para poder gerar crédito, tá? Beleza, mas vamos dar um confere na lei, vamos dar um confere na legislação a respeito disso, para ver o que a legislação fala, porque dependendo da atividade que você fizer, dependendo da conduta que você tiver, você vai estar piorando a sua situação ao invés de ajudar. Você pode te ajudar no primeiro momento, mas depois a situação pode ficar um pouco mais complexa, né? É impossível a gente esgotar o assunto a respeito de recuperação de planejamento tributário e esgotar o assunto tributário de uma maneira clara. É assim, não é. A gente tem que conciliar o que está acontecendo, qual que é a sua atividade, o que fala a lei, qual que é o motivo, como é que vai funcionar, porque no direito tributário o inimigo é muito forte, né? Vamos dizer assim, né? Do outro lado você tem o fisco, né? Então o poder da caneta está do lado de lá e a gente tem que lutar justamente para que essa caneta não venha muito forte, muito pesada. Então, por isso é importante a gente fazer todo estudo, toda a estrutura com embasamento perfeito para não ter problema, para não ter riscos, né? A respeito do planejamento tributário, da parte tributária, eu acredito que é isso, né? Os aspectos mais interessantes para a gente poder ultrapassar esse momento são esses, né? Os pontos principais. Obviamente, também, juntamente com isso, tem a administração do passivo tributário, que muitas empresas não vão conseguir arcar com os impostos que estão chegando, e isso vai gerar um passivo tributário, isso possivelmente vai virar uma execução fiscal. Então, tem todo um trabalho também que pode ser feito para fazer a administração desse passivo, dando o fôlego necessário para todas as empresas montarem seu fluxo de caixa, manterem seu funcionamento, a gente segurar o rojão, vamos dizer assim, para daqui a um tempo, daqui a 1 ano, 2 anos, na hora que a situação estiver, no pior das hipóteses, vai demorar isso tudo, na hora que a situação estiver um pouco mais controlada, a gente desenvolver medidas para fazer o recolhimento desses impostos, né? Traçar estratégias para fazer o recolhimento e colocar a casa em ordem, né? Mas, então, a respeito do direito tributário, do que pode ser aplicável ao direito tributário, o que eu achei mais interessante, mais importante a gente apontar foram esses pontos. E eu gostaria de falar agora a respeito um pouco mais a respeito dos contratos empresariais, né? A gente teve a medida provisória 931, que foi publicada recentemente em matéria societária, que estabeleceu a prorrogação de diversos prazos, né? Eu não vou me prender a isso também, porque são situações que já foram muito difundidas, muito divulgadas pela mídia, né? Eu queria chamar a atenção para essa PL 1179,
né? Ela está pendente, eu confesso que eu não conferi hoje, né? Eu conferi ela ontem, e ela está pendente de sanção presidencial. É uma PL de autoria do senador Antônio Anastasia, e ela vem para poder dar a intenção dela, pelo menos, é dar um alento para esse momento de crise, né? A gente tratar alguns pontos a respeito dessa pandemia, desse momento de crise. Ela quer delimitar um marco temporal da pandemia em si, né? Para afastar casos, situações que não foram causadas pela pandemia. Isso é muito importante. A gente tem que analisar que o momento também, além de toda a dificuldade que tem, o momento traz muito e aparecem muitos aproveitadores que tentam se usar da pandemia para benefício próprio, para alguma coisa. E muitas das vezes o negócio ou a atividade sequer foi atingida pela pandemia, né? Existem casos desses, existem casos que a pessoa não foi atingida pela pandemia e ela quer usar a pandemia para atingir algum objetivo, né? Então, é interessante a gente delimitar a respeito disso, mas com relação ao lápis temporal, a gente tem que chamar a atenção para uma coisa. Ela vai delimitar um marco temporal de duração da pandemia, quando que iniciou e quando terminou, né? Se é que é possível prever diante de tudo que a gente está vendo. Mas é importante a gente analisar se, por mais que a situação não tenha ocorrido por causa da pandemia, vai abrir uma discussão aí a respeito se houve um agravamento da atividade empresarial em virtude da pandemia, né? Isso o projeto de lei não deixa muito claro a respeito disso, isso vai dar muita margem para discussão. Então, é interessante a gente já analisar os contratos e já rever os contratos, né? Ultimamente, eu tenho trabalhado 90% do meu tempo com a análise e renegociação de contratos. Então, é muito importante a gente traçar esses objetivos, né? Verificar essas situações, até porque o projeto de lei ele não considera aumento de inflação, variação cambial e desvalorização ou substituição do padrão monetário como fator imprevisível para a resolução dos contratos. Ou seja, os contratos eles serão mantidos por mais que tenha todas essas variáveis. Então, a gente tem que analisar caso a caso, né? Situação por situação, tem que verificar o que está acontecendo, qual que é a situação que a gente está vivendo, para poder negociar isso aí e resolver a situação da melhor maneira possível. Porque isso pode ser um tiro no pé, né? Não se sabe até quando ou como essas consequências serão sentidas. E isso é importante tanto para os contratos onde se figura como credor, como se figura como devedor, né? Por mais que os pactos eles devem ser mantidos, né? Por mais que existem esse compromisso do princípio de direito civil a respeito da manutenção dos contratos, o momento que a gente vive atualmente, ele demanda muito mais bom senso entre as partes, demanda muito mais jogo de cintura, diálogo, conversa, né? Colaboração entre as partes para poder atravessar esse momento, do que a gente ficar preso ao que determina o contrato, né? É importante a gente falar que esse momento é muito mais importante a gente proteger os negócios do que os contratos, porque sem os nossos negócios não vai ter contrato para a gente firmar. Então, é um momento novo, é um momento muito novo, não se sabe como é que vai terminar, não se sabe como é que isso vai ficar, mas o meu conselho, se me permite dar um conselho para todos vocês, né, especialmente quem está se enxergando nessa situação toda, meu conselho é que vocês se sentem e conversem com seus advogados, conversem com outra parte, conversem com o lado de lá, porque vai ser necessário um jogo de cintura de ambas as partes, um entendimento das duas partes, para poder fazer a coisa funcionar, né? O bom senso e o diálogo nesse momento, eu acho que vão ser fatores importantíssimos e preponderantes para a gente poder
atravessar isso tudo da melhor maneira possível. Bom, gente, era isso que eu gostaria de dizer para vocês. Meu nome é Marcelo, né? Para quem não pegou o início, sou do Sucesso, tá aí o meu telefone, o meu e-mail, e eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo que veio aqui, dar um oi, prestigiar um pouco a apresentação, agradecer ao BNI, né, pela oportunidade e muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado pela explanação aí. Daqui a pouco a gente vai tirar muitas dúvidas, porque eu acredito que as pessoas estão com muitas dúvidas com essa questão contratual, né? Vamos lá. Desirê, é a sua vez. Eu estou passando o controle para você também. Joia. Boa noite, pessoal. Novamente, eu passo para vocês que é uma grande satisfação para mim estar aqui passando essa informação. Eu vou abordar situações práticas e trazer alguns conceitos e algumas dicas no que tange à inadimplência e alguns apontamentos quanto ao crédito na conjuntura atual. Eu sou Desirê Pompeu, sou membro do BNI Princípio. A empresa que eu represento no BNI é a Aurus Capital, é uma empresa de soluções financeiras especializada em antecipação de recebíveis e cobrança. Eu consigo mandar, Eugênio, aqui a apresentação pelo chat? Não? Da empresa? Não? Acho que não vou conseguir. Não vou conseguir, não. Bom, tudo bem. Depois vocês podem me procurar, eu passo para você maiores detalhes a respeito dos trabalhos que a gente faz sobre antecipação de recebíveis e cobrança, né? A nossa forma de trabalho, nossa conduta direcionada a pequenas empresas voltada para alavancar os pequenos negócios como um parceiro comercial. Bom, os pontos que eu vou abordar, os pontos que eu... Não está aí. Espera aí, só um minuto. Tenta agora. Oi. Clica em cima da tela. Uhum. Então, os pontos que eu vou abordar aqui, de forma geral, são... Eu vou falar sobre a inadimplência, o que é o conceito em si, o porquê desse conceito, a respeito da taxa aceitável dentro do fluxo financeiro de uma empresa, os impactos dessa inadimplência dentro do negócio, o reflexo dessa situação da conjuntura atual nos recebíveis, de forma geral, e as melhores práticas do recebimento a prazo e políticas de cobrança, e dicas também a respeito de cobrança e o que a gente entende como o que fazer, o que melhor fazer nesse momento, quais as ações que a gente recomenda. E ao final eu queria trocar uma ideia com vocês a respeito de um posicionamento sobre o crédito no cenário nacional, sobre um projeto de lei que está correndo na Câmara, que voltou para a Câmara agora. E, bom, quando chegar lá a gente fala mais sobre isso, mas eu queria trocar uma ideia com vocês a respeito disso e mencionar a minha preocupação diante de vários apontamentos dentro desse projeto. Bom. Então, inadimplência. O que seria inadimplência em si, né? A inadimplência, num conceito generalista, é o descobrimento de uma obrigação. Então, eu tenho um pagamento para fazer hoje, eu não fiz, amanhã eu sou inadimplente, né? Basicamente, seria isso um conceito generalista. No sistema financeiro nacional, inadimplente ou a inadimplência seria considerada após o atraso após 90 dias do não pagamento. Então, se eu tenho uma obrigação, ela não foi cumprida, ela está em aberto por 90 dias, só a partir de 90 dias eu poderia considerar isso como inadimplência. Esse conceito é muito utilizado para grandes empresas que têm um capital de giro bem robusto, né? E que têm condições de manter, por exemplo, serviços por esse período e só aí cortar o serviço pela falta do pagamento ou qualquer coisa assim nesse sentido. É um conceito genérico. O mais comum no mercado que se utiliza, a inadimplência seria
percentual das obrigações a prazo que não foram cumpridas no seu vencimento e que estão em aberto por mais de 31 dias. Então, até 30 dias, deixa eu tentar colocar um fone de ouvido, porque estão falando que está com eco. Ah, tá sim. Tá dando um pouquinho de eco. De repente você pode tentar o fone, e se não resolver, você pode tentar desligar o vídeo e ficar só no áudio, porque pode ser que melhore também. Vou tentar aqui, vocês me falam se melhora. Disseram aqui também para tentar abaixar o som da caixa, foi sugerido aqui. Deixa eu tentar colocar aqui. Oi. Estão me ouvindo agora ou não? Acho que agora melhorou. Melhorou bem? Sim, sim. Então, o conceito geral comum de mercado seria, então, o vencimento em aberto, o descumprimento em aberto mais de 31 dias. Antes disso, do vencimento até 30 dias, isso seria um mero atraso, né? Mas o que isso interfere, né? O que esse conceito essa discussão de dias que um entende de uma forma e o outro interfere no quê, né? Isso é apenas utilizado, esse conceito é utilizado para estabelecer uma política de crédito dentro da empresa, tá? Continua ruim, gente, para mim? Acho que voltou o eco, tá? Você tá com 2 dispositivos, não, né? Não? Talvez seja a conexão mesmo. Você tentou diminuir o som da caixa? Peraí, deixa eu tentar ver aqui. Tô no cabo. Bom. Vou tentar diminuir aqui um pouco, quem sabe melhora. Fala aí, gente, para eu ver uma coisa. Aparentemente está melhor, tá? Eu vou tirar o fone, que eu acho que... Então, você tinha sugerido para eu fazer o quê? Se não resolver, de repente desligar o vídeo e ficar só no áudio, pelo menos nesse momento, para poder o áudio chegar mais... Você quer tentar dar um pause no vídeo? Deixa eu ver aqui. Vou tentar aqui, peraí. Aí tenta falar, por favor, agora. Tá. Nossa, foi lá para frente. Bom, então, esse conceito, na verdade, ele serve só para estabelecer a política de crédito dentro de uma empresa, tá? E dentro de uma pequena empresa, não necessariamente ela considera 30 dias. Ela pode considerar 10 dias, 15 dias, de acordo com o fluxo de caixa e o capital de dinheiro que ela tem. Tá? Então, é só para estabelecer a política de crédito. É só um conceito geral, que muitas vezes no mercado você pode ouvir assim, fulano está inadimplente há mais de 90 dias, 30 dias, e aí pode gerar uma certa confusão. Então, é só para vocês entenderem que cada segmento trata de uma forma e cada empresa trata esse tempo em atraso de acordo com o seu próprio fluxo de caixa. Tá? Considerando isso, a taxa aceitável e desejável de inadimplência de uma empresa, segundo o Sistema Financeiro Nacional, seria de 5%, considerando que está em aberto mais de 90 dias. Tá? Então, você pega aí todo o saldo que você tem de vendas a prazo, o que tem em aberto mais de 90 dias não pode ser superior a 5%. Isso não serve para todas as empresas, como eu falei. Cada uma vai ter a sua realidade. O tempo de atraso ou não pagamento e inadimplência de cada empresa vai ser estabelecido com a necessidade de cada um, de cada empresa. Né? Então, se vai ser 10 dias, 15 dias ou 30 dias. Então, as empresas devem focar no seguinte: a gente considera o que é ideal, né, que seria 0%, não ter
não ter nenhuma inadimplência. Isso é o ideal. Então, a gente tem que buscar esse ideal sempre, né? Tá ruim, hein, gente? Deu certo? Não? Como é que tá? Na verdade, não mudou muito, mas assim, segue o baile, você está explicando bem, didaticamente está ok, vamos seguir, vai dar tudo certo. Então, o foco, na verdade, é o seguinte, eu não tenho inadimplência. Como que eu não vou ter inadimplência? Eu vou tentar buscar medidas mínimas de análise de crédito. Então, quando eu for trabalhar a prazo, eu vou buscar fazer um cadastro mínimo, ou ter informações mínimas do meu cliente, de forma que eu não tenha prejuízo. E instituir uma política de cobrança efetiva também. Mas, mesmo assim, eu tenho que ter uma margem de segurança onde eu fico entre 0 e 5. Né? Então, eu nunca posso deixar a minha inadimplência passar de 5%. Seja ela com 30 dias, ou 90 dias, ou o prazo que a sua empresa estipular de acordo com o fluxo de caixa e o capital de giro que ela tem, eu vou considerar os 5% como o meu máximo. Eu não posso passar disso, porque senão ela fica descontrolada. Uma vez ela ficar descontrolada, ela começa a impactar. No negócio, né? Então, eu vou começar a ter problemas de fluxo de caixa, pagamento de obrigação, porque eu esperava ter um pagamento antes e de receber aquilo e não recebo. Deixo de pagar funcionário, começo a pagar funcionário com atraso, começo a pagar fornecedor com atraso, tenho um comprometimento do meu capital de giro. Se a empresa não tem um giro próprio, ela vai ter que buscar no mercado recursos financeiros para poder suportar o fluxo dela de compra de produtos e aí até ter os recebimentos no mercado, isso já tendo vendido, ela não planeja dentro do seu custo aquele valor, aquele custo financeiro, e aí ela tem uma redução na margem de lucro, ela começa a ter prejuízo. Outra coisa é que quando ela vai reorganizar essa situação, ela acaba onerando muito o custo do produto dela e perde competitividade perante a concorrência. Então, uma empresa que não tem inadimplente, que consegue vender produtos mais baratos porque ela consegue ter um giro mais justo, vai ter mais espaço do que uma empresa que tem uma inadimplência descontrolada, grande, que tem que repassar no produto o prejuízo que ela está tendo. Então, aquela história, né? Os bons pagam pelos maus pagadores. Basicamente isso. Ela vai perder em competitividade. Bom, de forma geral, o que eu queria falar dessa questão dos impactos, né? Semana passada, chegou uma empresa me procurou aqui. Ela está com 50 mil reais em dívidas em aberto para poder cobrar, mas não de agora, tá? Desde o ano passado. Então, você tem de dezembro para cá, janeiro para cá, dívidas que estavam rolando, né? Valores em aberto que ela deveria ter iniciado um processo de cobrança e não fez, e que se agravou demais nessa situação agora, de acordo com o que a gente está vivendo com a crise, em que muitas empresas deixaram de faturar, agora ela tem um faturamento menor, então o dinheiro de capital de giro que ela tinha foi todo embora e ela está tendo que buscar no mercado empréstimo para poder pagar funcionário e fornecedor, tendo esse dinheiro de 50 mil reais para receber. Então, é uma situação de inadimplência descontrolada que impacta diretamente na vida de uma empresa. Porque se isso perpetuar por muito tempo, vai levar à falência, né? Não estou usando nem o termo técnico, né? Mas vai acabar o negócio. Então, o que aconteceu de forma geral? Muitas empresas elas deixaram de faturar nesse momento, tiveram uma redução significativa da receita e outras buscaram muitos fornecedores para negociar no que foi possível. Então, toda essa dinâmica de pagamento, ela mudou. Quem dava crédito antes, se vendia a prazo, começou a vender à vista
parou de vender a prazo. Então, antes, empresas que tinham um tempo maior para pagar o fornecedor deixaram de ter. Então, essas pessoas que compravam dessas empresas começaram a ter problemas de fluxo de caixa e entrar em inadimplência no mercado. Então, entrou em ciclo, né? Gerou um tipo de looping, porque o formato de pagamento modificou, começaram a cobrar à vista, o que se cobrava a prazo, as pessoas que não ficaram sem dinheiro para comprar à vista, então elas ou compravam, pagavam à vista, ou deixavam de pagar outras coisas, e aí você está vendo uma situação de inadimplência geral no mercado, acometida por essa pandemia. Mas o que é mais importante de se situar nessa situação aí é ver que, como o Marcelo mencionou, existem muitas empresas que não foram afetadas pela crise e que estão aproveitando essa situação. Então, às vezes você tem um fornecedor que procura, e é muito importante que você conheça o seu cliente, saiba a real situação dele, se ele tem funcionários a pagar, se ele realmente foi acometido por essa pandemia da forma em que ele está falando que foi, porque estão utilizando dessa situação para ganhar prazo em pagamento, para renegociar contrato, inclusive para demitir funcionário, renegociar contratos com trabalhadores. Então, existem pessoas oportunistas que estão utilizando da situação para levar vantagem. Muitas vezes você vai lidar com essas pessoas no mercado, né? Uma empresa pode lidar com essas pessoas no mercado e nessa negociação pode ser prejudicado. Então, é necessário que se estabeleça uma política de cobrança, independente de estar em pandemia ou não. É importante que se tenha boas práticas de liberação de crédito para pagamento a prazo e que se estabeleça uma política de cobrança. Então, eu tenho um pagamento que não foi feito hoje, no dia seguinte eu já devo tentar começar uma negociação, entender com o meu cliente por que o pagamento não foi feito, se tem alguma previsão desse pagamento ser feito ou se tem uma alternativa de pagamento diferenciada que eu posso dar a ele para que esse pagamento seja efetuado. Né? E não simplesmente deixar a dívida, passar 30 dias aí, vou ver se ele paga, se ele não pagar, eu vejo o que eu faço. A dívida paga, ela é a que é cobrada primeiro. Né? Então, quem cobra primeiro é quem vai receber. Eu lembro que meu pai sempre recebia no dia 20, que ele era funcionário do Banco do Brasil. E por volta do dia 15, dia 10, ele tinha dinheiro mais. Né? Então, os boletos que chegavam por volta do dia 20 eram os primeiros a serem pagos. Então, a necessidade de conhecer o seu cliente, o fluxo de caixa do seu cliente, saber quando ele tem dinheiro para pagar, saber qual a probabilidade daquele pagamento ser feito naquela data, não é à toa, por exemplo, que uma conta que a CEMIG te pergunta qual é o dia bom para pagamento, dia 6, 9, 12, sei lá, né? E você fala qual que é. Porque ela quer saber qual dia que é mais fácil para você, que você vai ter dinheiro em caixa, que provavelmente ela não vai ter problema com a inadimplência. Isso a telefonia, dentre os cartões de crédito, porque se estabelece isso. Então, você tem que sempre ficar atento ao fluxo financeiro do seu cliente para saber para que você não tenha essas questões de inadimplência. Então, você tentou uma negociação, não conseguiu negociar, na sequência, em curto prazo, você já encaminha para protesto. Né? Então, aí teve algumas pessoas que falam assim, nossa, mas aí ele pode me processar por danos morais, porque eu protestei. O protesto, quando a dívida ela existe, você entregou um produto, você entregou um serviço, tudo foi executado de forma correta, e a outra parte apenas que precisa pagar, a dívida ela é legítima e ela precisa ser paga. Então, é direito seu receber. É um direito seu receber. Então, você deve seguir com a cobrança via protesto, sim. E é nesse momento, até 7 dias aí, de quando venceu, você não conseguiu negociação nenhuma, tentando negociar para receber e não consegue, tem uma situação complexa com o devedor, você ameaça levar no protesto, geralmente isso ajuda no pagamento.
Então, você pode seguir com esse caminho, você deve seguir mesmo em pandemia, porque as instituições, elas continuam funcionando, tá? Uma situação que ocorreu aqui comigo também, dentro desse mês passado, ou no outro que passou, um cliente que a gente sabia da condição financeira dele, tentamos negociar com ele um título que ele comprou um material de um cliente nosso, né? Ele era cobrança para esse cliente nosso. E aí chegou no dia do pagamento, ele não pagou e falou que não ia pagar. Ele suspendeu todos os pagamentos da empresa. Todos os pagamentos da empresa dele, deu férias coletiva para funcionário e parou de pagar todo mundo. Então, passou um tempo, né? Nós seguimos toda a regra de cobrança, as políticas de cobrança, e fomos até o protesto e protestamos o sacado. Ele pagou a dívida, assim que ele viu que tinha sido protestado, ele foi lá, pagou a nossa e várias outras empresas que tinham protestado ele. Então, ele que antes tinha uma restrição, passou a ter várias, e por tomar uma decisão errada, não uma decisão de negociação, e por tentar levar vantagem numa situação em que ele não precisava fazer isso, porque ele tinha dinheiro para pagar, tanto tinha que pagou, e pagou a mais com os encargos de cartório. Né? E agora, essa semana, ontem, ele procurou novamente o meu cliente para poder comprar novamente a prazo dele. Então, assim, a medida que foi tomada, você vê que foi uma medida correta. Então, não é porque está em pandemia, o que eu quero botar para vocês, é isso. Não é porque a gente está numa situação de totalmente inesperada e né, que a gente tem que abrir mão e largar as políticas e as melhores práticas de negócio. A gente tem sempre que ter um bom senso e tentar negociar, enxergando o lado do cliente, mas a gente também tem que ver o lado da nossa empresa e a nossa necessidade, porque da mesma forma que ele está sentindo, nós também estamos. Então, a gente precisa dar sequência na cobrança. Tá? Bom, e se em caso do protesto não resolver, você tem a opção de cobrar isso judicialmente. É a pior situação que a gente acha, porque dificilmente você consegue isso de forma rápida, porque a justiça ela é muito, muito morosa, né? Então, mas a regra de cobrança é essa e a gente tem que seguir essa regra para ter eficácia no recebimento quando você tem uma dificuldade de cobrar do seu cliente. Bom, a dica do que eu tenho para dar para vocês nessa questão de cobrança conheça muito o seu cliente. Conheça no sentido que não conheça de proximidade, eu conheço fulano, não é isso. Conheça o fluxo financeiro dele, conheça as demandas dele, conheça do negócio dele, para que você entenda, quando ele falar com você que não consegue te pagar por determinado motivo, você saber que aquele motivo é legítimo ou não. Tá? Então, essa é a primeira coisa que você deve fazer. É o que eu tinha falado com vocês quanto à questão lá do funcionário que recebe no dia 20 ou do funcionário que recebe no dia 5. Você sabendo o fluxo financeiro do seu cliente, a tendência de você receber o que você tem de receber dele é muito maior. Né? A segunda coisa é quando você vai cobrá-lo, você não vai cobrar de forma ríspida, agressiva, você está me devendo ou qualquer coisa assim nesse sentido. Até porque a gente tem o Código de Defesa do Consumidor que menciona que a gente não pode tratar o consumidor dessa forma e nem levar o cliente numa situação vexatória. Então, de forma muito educada, né, e direta, a gente tem que tratar a situação. Então, não seja grosseiro. Não há necessidade de ser grosseiro. É necessário se fazer o convencimento da necessidade do pagamento, não de ser grosseiro. Né? Então, se você tem um vencimento hoje, é uma boa prática no dia anterior você lembrar o seu cliente de que no dia seguinte tem um boleto seu vencendo. Então, olha, fulano, amanhã temos mais produtos do que você gosta, ou qualquer coisa assim nesse sentido. Você narra uma conversa que você consegue aproximar um dia antes, falar, por falar nisso, amanhã vence o seu boleto e tal, alguma coisa assim. Ou cria uma mensagem específica que você possa mandar. Amanhã tem vencimento, sei que o seu dia é corrido, apenas te lembrando que amanhã o seu boleto vence. E começar a cobrança o
o vencimento era hoje, não foi pago, no dia seguinte começar a cobrança, né? Não deixar muito para frente. Nas negociações, é importante você ouvir o cliente, mas ouvir de coração aberto. E ouvir do real motivo, da necessidade dele, do não pagamento, conhecer as possibilidades de pagamento desse cliente. Não adianta você fazer uma oferta para ele te pagar de 2 vezes, sendo que a capacidade financeira de pagamento dele é de 5 ou de 4. Né? Da mesma forma, você não pode falar com ele que é para ele te pagar de 10 vezes se o seu fluxo financeiro necessita que isso seja de 3. Então, você tem que ter conhecimento e levar para pagamento e considerar as duas condições, todas as alternativas. Você tem que propor alternativas viáveis, né? Conceder para ele uma condição que para você não vai ser penosa, não vai ser prejudicial. E considerar medidas mais severas para não pagadores. Porque existem pessoas que têm um histórico excelente de pagamento e nesse momento está com uma situação complicada. Mas ela está fazendo o possível para poder se organizar e pagar. Seja de mais parcela, seja dividindo, a pessoa que tem o caráter e a condição de pagamento, ela não fala, não vou pagar. Ela vou pagar quando eu puder, ou da forma que eu puder, e da forma que eu posso é essa. Geralmente, essa pessoa se coloca nessa situação. Tem as outras que vão falar, não vou pagar, e essas pessoas são pessoas que já não têm um perfil de pagador bom. Então, medidas mais severas são necessárias para essas pessoas, ou pessoas com perfis de devedores contumazes, por exemplo. O que você precisa fazer quanto agora, nesse momento que a gente sugere, né? O que eu posso fazer, então, para eu evitar hoje essa inadimplência? O que eu posso melhorar no meu negócio para evitar a inadimplência? Cuidado para você não perder cliente. Né? Você passou a vida inteira emitindo boleto para o cliente, já tem 10 anos que ele é seu cliente, e aí, de repente, dá 30 dias para pagamento, 20 dias para pagamento, e de repente você vira para ele e fala assim, olha, eu só vendo à vista. Pô, qual a credibilidade que você tem nesse cliente que você está apresentando? Nenhuma. Está parecendo que você não confia no cliente que você tem. Certamente ele vai procurar outra pessoa que dá melhores condições para ele. Então, se antes você tinha um crédito de R$10.000 com 30, 60, continua dando os 30 e 60 e reduz o crédito. À medida que ele vai adimplindo, você vai aumentando esse crédito. Mas não perca o cliente. Então, aqueles que você conhece muito e sabe da capacidade financeira dele, sabe do histórico de pagamento dele, sabe que ele vai cumprir, não mude a forma de pagamento. Apenas faça uma política de crédito de forma que não te prejudique. Outra opção é institua vendas, se possível, claro que B2C é muito fácil você vender em cartão de crédito. Aliás, é o mais comum, se vender à vista em cartão de crédito, de empresa para pessoa física, para consumidor final. De empresa para empresa, é mais difícil você ver vendas em cartão de crédito. Então, se for possível para o seu negócio, institua vendas a prazo por cartão de crédito. Porque ele pode não pagar o cartão de crédito, mas você vai receber. Né? Então, é uma venda segura. Então, você vende na vista ou cartão de crédito. E outra situação, você pode usar o seu cartão de crédito para receber dívidas que estão em atraso. Então, tem uma dívida lá que você não recebe há muito tempo, você pode propor para o seu cliente vir até você, passar a venda no cartão de crédito, passar aquela receita no cartão de crédito como se fosse dividir de 10 vezes para ele, ou de 5 vezes, de acordo com o que ele quiser, repassar nesse fluxo financeiro, e da baixa do boleto que ele tem, por exemplo, você vai receber da mesma forma. É uma garantia de pagamento, porque você vai receber isso dentro do cartão de crédito. Né? E se você tiver dificuldade, olha, eu tenho muita dificuldade de cobrar, não consigo cobrar, às vezes é uma pessoa próxima, meu vizinho, é fulano, eu não sei falar não, eu não sei, a pessoa chega para mim, considere a contratação de uma empresa de cobrança especializada. Pode ajudar muito no seu negócio. Às vezes, se você tem uma inadimplência alta que pode chegar no momento de prejudicar o seu fluxo financeiro, é necessário você considerar alternativas para trazer esses recebíveis para dentro de casa. Bom, o que eu ia falar de inadimplência é basicamente isso. O que eu queria falar com vocês é a respeito de concessão de crédito agora. Eu deixei esse último slide
para trocar uma ideia a respeito de concessão de crédito e falar a respeito do que o governo vem fazendo e as respostas que o mercado financeiro vem dando para isso. O governo fez várias ações junto ao Banco Central, junto aos bancos, para poder liberar crédito para pequenas empresas, principalmente. Só que esse crédito ele não está chegando nessas empresas. As empresas elas não estão concedendo esse crédito. Foi relatado aqui há uma semana atrás, mais ou menos, foi feita uma pesquisa, verificou-se que as empresas mineiras, pequenas empresas, estão tendo muita dificuldade na concessão do crédito e por burocracia, e quando elas conseguiam passar pela burocracia, as taxas estão sendo taxas altas. Isso porque as instituições financeiras, de forma geral, estão preocupadas e estão com medo da inadimplência, porque não se sabe o que pode se esperar disso aí nos próximos meses, ou um período mais curto ou mais longo, né? Então, está muito comum de você verificar manchetes nos jornais como os bancos estão reagindo junto ao Senado quanto à questão da redução de limite de juro e cheque especial, do cartão de crédito. Isso porque é necessário fazer, porque o momento pede, porque as empresas, as pessoas vão tender a atrasar pagamentos, mas eles sabem que a inadimplência no pagamento também vai ser maior. E eles fazem a compensação disso justamente nas taxas, né? Então, o que a gente tem visto é justamente isso. Está vendo o governo, de um lado, tentando impor medidas para ajudar a pequena empresa a se reerguer ou a se manter e sobreviver. E está vendo, do outro lado, as algumas instituições financeiras, de forma geral, não concedendo crédito da forma com que foi proposto pelo governo, por medo de perder receita, efetivamente. E, por último, tem um projeto de lei que foi aprovado na Câmara, seguiu para o Senado, onde ele foi totalmente distorcido, e está voltando para a Câmara novamente, e que nos causa uma preocupação absurda. Esse projeto se iniciou devido ao lobby das empresas de buro de crédito, porque a gente tinha aí empresas, o cadastro positivo, que seria um histórico de pagamentos de todo cidadão, CPFs e CNPJs, onde iria se mostrar qual que foi o histórico de pagamento daquela empresa, o CNPJ, durante por décadas atrás, né? Como é que é o perfil daquele pagamento. E isso seria gratuito. Qualquer empresa que tem cadastro de clientes que vivem a prazo teriam acesso a isso sem ter que pagar o buro de crédito para poder utilizar. Os buros de crédito dariam acesso a isso, essa informação, e não teriam que cobrar, e não cobrariam por isso. Então, entraram no projeto de lei de forma que não se poderia negativar, ou seja, você não poderia colocar ali naquela lista do cadastro positivo as informações, mas o buro de crédito teria uma flagzinha informando que aquele cliente ali tem uma dívida para que seja verificado como uma situação da pandemia especificamente, ou seja, levando novamente o controle da situação para o buro de crédito. Isso foi totalmente distorcido. Foi aprovado na Câmara, chegou no Senado, alguns parlamentares modificaram tudo, colocaram suspensão da negativação, suspensão do processo e suspensão da execução durante todo o período da pandemia, e isso retroagindo, indo até janeiro, início de 1º de janeiro, ainda quando não tinha nem pandemia no país. Falando que a única coisa que a pessoa mais pobre tinha era o nome, que não poderia ser negativado e tal. A questão não é a questão do nome ser negativado ou não. Eu, como empresa de financeira, posso falar com vocês que quando eu analiso um crédito do meu cliente, eu tenho vários clientes que têm questões com restrições bancárias, negativações, e isso nunca foi problema para a gente aqui. A gente vê um histórico, vê um todo.
Então, a gente verifica, por exemplo, se a dívida que ele tem é de impostos com o governo. Se for, para a gente não faz a menor diferença o protesto que ele tem. Entende? Então, a gente vê a natureza do problema que ele tem para analisar todo o histórico para conceder o que ele precisa. A partir do momento que você tira e coloca a venda nos olhos das empresas financeiras, falando, agora você não sabe se essa empresa, se esse cliente ou se essa empresa ela pagou ou não pagou, porque ela não pode ser negativada, ela não pode ser protestada, então eu não sei o que está acontecendo. Então, esses dados, para mim, eles não servem de nada. Então, o que essas empresas vão fazer? Elas vão deixar de conceder crédito. E quem mais vai ser prejudicado nisso, nessa situação, vão ser as pequenas empresas, porque os bancos continuarão emprestando dinheiro para quem tem dinheiro. E as pequenas empresas vão sofrer, porque não importa o nome, mas sim o score, o crédito que aquela pessoa tem. E o crédito a gente só consegue conceder quando a gente tem histórico de pagamentos. Senão, a gente não consegue dar essa condição para o cliente. Então, muito me preocupa esse projeto de lei. Se ele passar da forma que está, as empresas pequenas elas vão amargar, porque os créditos serão suspensos do mercado. Se não já está difícil a concessão de crédito com o que o governo fez, com esse projeto de lei, então, vai ser praticamente impossível. Essa é a minha preocupação, que eu gostaria de externar para vocês, e o conteúdo um pouco que eu passei sobre inadimplência e cobrança, eu acho que, caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram saber um pouquinho mais, eu estou à disposição para que vocês me procurem, para que eu possa explicar melhor, possa ajudar de alguma forma, e é isso. Obrigado, Desirê. Eu preciso aí da ajuda agora do Cleiton e da Ju para poder ver as mãozinhas levantadas para tirar dúvidas, né? Mas, enquanto isso, eu queria aproveitar aqui para poder perguntar para o Marcelo. Marcelo, as pessoas que estão fazendo acordo, por exemplo, de não pagamento de aluguel, deveriam fazer um novo contrato para esse período ou não? Boa sua pergunta, Eugênio. O que acontece? Eu defendo, isso aí já é uma posição mais particular, eu defendo, em primeiro lugar, o contato, né? Tentar entrar em contato, locador e locatário, e tentar discutir e botar as cartas na mesa mesmo e discutir as cláusulas, discutir as condições. São poucos os contratos. De todo, como eu disse, eu tenho visto e renegociado diversos contratos. São poucos os contratos que existem previsão de regras e de tratativas para épocas de pandemia, epidemia, né? Épocas atípicas. Então, o que eu acho melhor num primeiro momento é sempre sentar e conversar a respeito dessas questões. Se for o caso, pode ser feito um aditivo contratual, né? Faz durante esse período que durar a quarentena, a gente vai, o preço do aluguel vai ter um desconto de tantos %, né, entabulado entre as partes. Por quê? Da mesma forma que você não pode deixar desguarnecida a parte locadora, né, você não pode, né, cobrar muito da parte locadora, você não pode ficar com a parte locatária completamente comprometida. São duas situações nesses contratos de aluguel que são muito interessantes a gente analisar. A primeira é o seguinte: a crise está aí, né? Já está implantada, existe uma tendência, de acordo com o mercado, com os indicativos econômicos no mundo inteiro, de que ela tem uma piora, mas, ao mesmo tempo que ela tem uma piora, existe um indicativo que, no médio e longo prazo, ela se recupere. Aquilo que nós estávamos conversando bem antes do webinar começar. As crises são bons momentos de reinventar, são bons momentos para quem quer enxergar a oportunidade, né? Isso, conferido isso, a reanálise de contrato, a renegociação de contrato, ela é importante. Da mesma forma que o locatário, ele não pode perder um locador, porque ele pode ser comprometido com uma sala vazia, um apartamento vazio futuramente, durante um bom tempo, né, um ponto comercial ou residencial que seja, em virtude da crise, ou seja,
ao meu ver, é melhor ele segurar esse locatário, concedendo desconto, concedendo um prazo maior para pagamento, mas ter um contrato garantido, do que ele perder. Ao mesmo tempo, para o locador, é interessante que ele reveja, que ele discuta essas condições com o locatário, porque, ao mesmo tempo, se não houver uma certa intransigência das partes ali, entre receber um pouco, pode se tornar difícil futuramente. Por quê? Porque o locador, no contrato de locação, o locador ele vai precisar de seguro-fiança. A respeito de instituição bancária seguro-fiança, nossa amiga Desirê aí deu uma aula aí a respeito de crédito, né? Como é que pode funcionar, esses valores podem se tornar mais caros. Avalista, a gente vai estar num cenário de muita incerteza, então vai ser muito incerto também para o avalista conceder uma garantia num contrato de locação. Então, eu acho que eu sempre defendo isso em se tratando de contratos, especialmente contratos dessa esfera. Seja empresa, pessoa física, seja entre empresas. Primeiro, vamos conversar. Conversa, senta, conversa e discute. Existem várias situações, várias questões que podem ser abordadas. Respondendo diretamente a sua pergunta, melhor fazer um aditivo contratual. Durante esse período nós vamos fazer dessa forma. Está vindo uma lei aí para poder regular isso. Acho que o melhor caminho é sempre o diálogo mesmo. A lei que você fala é a do senador Anastasia? Isso, é esse projeto de lei que está para vir. Né? Eu realmente não consegui identificar hoje a tramitação, estava pendente de sanção presidencial, né? Então, não sei o que alterou, se teve a sanção, se não teve, se teve algum veto. Mas até ontem ele estava pendente da sanção presidencial. O outro detalhe importante desse projeto de lei é que ele teve uma discussão a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que isso é uma outra discussão também que eu acho que é um tema para um outro webinário com gente mais especialista nessa área, porque isso aí também vai pegar muita empresa desprevenida. Tinham postergado o prazo para a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados para o ano que vem, né? Num primeiro momento, aí agora no primeiro momento ela começaria a vigência dela em agosto. Depois jogaram para o ano que vem. E agora, por esse mesmo projeto de lei, estão trazendo ela para agosto novamente. Então, uma coisa, um detalhe importante a ser esclarecido também, a ser discutido depois. Obrigado, Marcelo. Desirê, você falou muito a respeito da penalização que as pessoas estão tendo quando vão pegar o empréstimo através de um banco. O governo, quando cede esse valor para empréstimos para pequenos, médios e até grandes empresas, não poderia fazer através de banco do governo para que não houvesse esse spread tão alto? Na verdade, o que é feito com empréstimos, o empréstimo ele não é uma medida igual, por exemplo, foi o voucher ou o incentivo dos R$600 que eles fizeram para as pessoas que se enquadravam dentro dos necessitados ali de acordo com o enquadramento da pandemia. Mas quando ele fala sobre empréstimo em si, formalização dos bancos, ele coloca diretrizes e instruções através do Banco Central. Né? Então, o que ele pode fazer ainda é instituir alguma coisa na Caixa Econômica Federal, que é um banco do governo. Contudo, é temerário instituir ou impor que seja concedido crédito de forma ampla e restrita para toda e qualquer pessoa, sem a análise do crédito, considerando a pandemia. Nessa situação, nessa conjuntura, algumas pessoas que têm conseguido, algumas empresas que eu tenho acompanhado, que têm conseguido aportes maiores, são, sim, através de bancos públicos e bancos de desenvolvimento. Então, foi o BNDES, Banco de Desenvolvimento Estadual também e Caixa Econômica Federal. Foram os bancos que são bancos, geralmente, que têm uma linha de crédito diferenciada e que tiveram condições de estabelecer esses índices mais baixos de juros nesses empréstimos concedidos. Né? Agora, o que se espera em condições normais, o que se acompanha em condições normais é que
Eles abaixaram demais a taxa de juros para que os bancos dessem uma condição, isso antes da pandemia, uma condição favorável para essas empresas. Criou-se um cadastro positivo para baixar essas taxas de juros, mas várias ações que estão acontecendo, né, no decorrer da pandemia, mesmo dentro do parlamento, né, dentro da Câmara, do Senado, são ações que interferem diretamente nesse sistema. Né? Então, está todo mundo com muita insegurança, extrema insegurança, todos os bancos, principalmente os bancos particulares, está todo mundo esperando para ver qual que é o próximo passo, o que vai acontecer, e melhor que não conceda nada. Ou se conceda, está concedendo com taxas muito altas ainda, para a realidade atual. Obrigado, Desirê. Carlos, você levantou a mão. Se apresente, por favor, e faça a sua pergunta. Sou Carlos Henrique, eu trabalho com consultoria empresarial de pequenos negócios. Eu queria fazer uma pergunta para o Marcelo a respeito da recuperação de crédito, Marcelo. Está escutando? Sim, pois não, Carlos. Você falou a respeito de recuperação de crédito para empresas optantes pelo Simples. A gente sabe que a guia do DAS é uma unificação de impostos, não é verdade? Isso. E essa recuperação cabe para todas as esferas? Depende tudo. Depende do que é feito, né? Essa recuperação de crédito do Simples, a gente verifica o cadastramento dos produtos, né, monofásicos, né? Então, depende muito da forma, do que é a atividade da empresa, o que está sendo apurado ali, qual que é o objeto da empresa. No caso do CNAE, né? Isso. Tá. Para a gente poder verificar se existe ou não essa possibilidade de recuperação de crédito, né? Eu te falo, pelo que eu já vi, por experiência própria, que várias empresas, em diversas situações, existem cadastramento de produtos, né, de forma equivocada. E isso pode gerar alguma diferença de imposto a ser apurado, a ser verificado. Né? Entendi. Você está falando daquela classificação daqueles grupos, né, que entram no Simples. Isso. Tá. Porque pode ter o KNAI prioritário e os secundários. Então, depende do... Independe. Tá. Independe. Tá certo. Entendi. Nós vamos bater um papo depois, né? À vontade. Obrigado, Marcelo. Nada, à disposição. Eu que agradeço pela pergunta. Marcelo, Desirê, vocês podiam aproveitar e colocar os contatos de vocês no chat. Fica mais fácil as pessoas copiarem e manterem o contato para poderem marcar um a um com vocês. Ou até eu não estou conseguindo abrir o chat. Não? Aqui. Conseguiu? Consegui. Muito bem. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Como é que nós estamos aí? Cleiton, nós estamos previstos em fazer divisão de sala hoje? Hoje não. A gente não previu, não. Previu. Ninguém mais quer tirar dúvida? Maria Paula, levantou o dedinho aí. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Eu tenho uma dúvida para o Marcelo. Marcelo, eu gostaria de saber a sua opinião sobre os contratos escolares. Nesse momento, se estão sendo renegociados ou se estão seguindo, como o Eugênio disse, um novo contrato, ou se estão sendo suspensos a partir, claro, do ensino fundamental, né? Porque, pelo que eu pude ter informações, o ensino infantil, ele ficou aberto para ser suspenso, porém o ensino EAD para crianças, ele está sendo bem complicado de ser administrado no homeschool. Então, eu gostaria de saber a sua opinião no que fazer em relação ao ensino EAD para renegociar o contrato escolar. Esse aí eu vou tentar responder da melhor maneira possível, mas esse aí não é um tipo de contrato que eu lido geralmente. Mas eu vou te falar o que eu já vi, né, o que eu já auxiliei um cliente meu a fazer. Existe uma recomendação do Ministério Público
sugerindo alguns percentuais de desconto de mensalidade, especialmente para escolas particulares, né? Eu não sei se você já teve conhecimento, algum conhecimento a Sim. respeito disso. Então, teve uma instrução, uma sugestão do Ministério Público, né? Nada de concreto, nada de legal, não foi uma decisão judicial, não foi uma legislação, foi apenas uma sugestão do Ministério Público. O que eu estou vendo é que várias escolas, né, inclusive de clientes meus, que me traduzem isso, inclusive até da minha própria irmã, com os meus sobrinhos, existe algumas escolas elas estão tomando essa atitude voluntariamente, né, de reduzir, fazer redução de mensalidade escolar. Algumas escolas que eu tive conhecimento, elas suspenderam a cobrança das mensalidades no primeiro momento e postergaram isso para o pós-pandemia, né? Agora, com relação ao estudo, né, ao ensino em si, a transferir isso para a modalidade à distância, seja EAD, seja por videoconferência, é engraçado você falar isso porque eu estou fazendo uma outra pós-graduação pela PUC e aí as minhas aulas elas estão acontecendo por via de conferência, por videoconferência. E a PUC, vou dar o exemplo dela porque foi o que aconteceu comigo, é o que eu estou vendo. A PUC ela deu a sugestão de você faz a aula por videoconferência, se você quiser, sem custo adicional nenhum, quando a situação se normalizar, você pode frequentar as aulas presencialmente com outras turmas, né? E a PUC estabeleceu uma série de regras, não regras taxativas, não regras sólidas, mas ela abriu um canal de conversa, um canal de diálogo junto com o financeiro para poder estabelecer algumas diretrizes e renegociações de mensalidade. Eu fiquei sabendo também que outras faculdades particulares, se não me engano, a UNA, me parece, também fez alguma coisa nesse mesmo sentido, tá? Então, assim, não tem nada de certo, não tem nada de concreto também nesse tocante. Eu acho que está todo mundo aguardando, de certa maneira, o que vai vir desse projeto de lei, né? O que efetivamente vai existir nesse projeto de lei para poder ser aplicado em alguma esfera, né? Então, assim, é um momento muito nebuloso ainda, né, Maria Paula, que a gente está vivendo. Não tem muita luz no fim do túnel ainda, não. Acho que a gente está começando a acender algumas lanternas agora, né, nesse momento, para verificar o que está acontecendo, o que pode acontecer, né? Existe até, se não me engano, teve uma entrevista ontem, hoje pela manhã, não sei, do governador, falando que o ano letivo desse ano possivelmente não vai existir mais ano letivo. Sim, foi ontem, do Zema, né? Isso. Fez para a Rádio Itatiaia. Isso. Então, assim, eu acho que o momento é o que eu preservo. Eu acho que o momento é muito mais de colaboração do que a gente partir para um embate, seja lá com quem quiser que seja. Eu acho que está todo mundo aprendendo, né? Meio que na marra, de alguma maneira, está todo mundo meio aprendendo o que está acontecendo. Acho que o pessoal está conseguindo entender, ou está tentando entender ainda, e eu, inclusive, sobre o momento, sobre o que está acontecendo. A respeito de contrato, é aquilo que eu disse, eu acho que o mais viável e o melhor é sentar e conversar, né? Seja com escola, seja com quem quer que seja. Uma escola, por exemplo, você vai discutir com a escola vai perder o aluno, ao mesmo tempo você vai perder o ano letivo. O prejuízo para os dois já é fato que ele vai existir, né? O prejuízo ele é inegável. O que a gente tem que fazer, e o trabalho que tem que ser feito agora, é de maximizar os ganhos e praticamente tentar reduzir ao máximo possível os prejuízos que já existem, né? Então, assim, negociação, conversa, foi uma expressão que a Desirê usou que eu gostei bastante, coração aberto para conversar com o seu devedor, com o seu credor, com seja lá quem for, para poder trazer a situação mais próximo da realidade, tanto para um quanto para outro possível. Não adianta nada, vou roubar a frase da Desirê aqui novamente,
Não adianta nada a escola prometer uma coisa que o aluno ou os pais do aluno não vão conseguir cumprir. Ao mesmo tempo, não adianta nada os pais exigirem uma conduta que a escola não vai conseguir atender. Então, assim, é conversa, é diálogo mesmo, é colaboração mesmo das duas partes. Ok. Obrigada. Eu que agradeço. Ricardo. Oi, Eugênio. Rapaz, com essas conversas a gente acaba despertando algumas coisas. Eu não sei se o Daniel ou a Juliana, na verdade eu creio que seja o Daniel, vai lembrar que quando o Dr. Bruno Rocha foi o primeiro presidente do corporate, ele levou um advogado que ele falou de fontes de financiamentos no exterior. E eu fiquei pensando aqui que a gente está muito olhando aqui para as nossas dificuldades e que há pontos no mundo, e aí o BNI internacional pode, você por intermédio do contato, pode também buscar fontes que possam existir em alguns mercados que tenham mais liquidez nesse momento. Por exemplo, o alemão. Né? Eu estou aqui numa tempestade de ideias, e isso é romper, inclusive. Porque normalmente você tem linhas de financiamento, algumas até a fundo perdido, dependendo da qual seja a atividade. No outro dia eu vendo um programa lá no Camboja, um camarada, uma pessoa que desenvolveu um projeto para um purificador de água, que custava $20, e eu fiquei impressionado com aquilo. Então, o momento desafiador que a gente tem também é um momento de oportunidade de criação. Então, eu efetivamente não tive, eu só passei os olhos aqui, e eu sei que existem, aqui no Brasil também existem fundações, muitas ligadas a bancos, seguradoras, e creio que está na hora da gente pesquisar um pouco mais, de entender que não é só, às vezes, no capital de giro, não é só na negociação, mas efetivamente é na hora de pensar projetos podem estar ligados à área de saúde, outras soluções aí, e que podem estar nesse momento. A gente pode dispor de fontes e não estamos parando para pensar. Então, eu aproveito aqui para perguntar se os palestrantes, se alguém sabe, e, independente disso, uma tarefa para nós, e eu creio, o Eugênio, que você tenha uma facilidade até para poder dialogar com o BNI em nível nacional e nas outras esferas. Ok? Era só isso que eu queria falar. Ricardo, o grande risco é a questão cambial, né? Porque é outra incerteza que nós estamos vivendo. Então, você pode estar adquirindo um empréstimo que para pagar vai ser muito complicado, a não ser que seja fundo perdido, né? Eugênio, é interessante isso que você está falando, mas nisso que esse advogado apresentou, nem era empréstimo. O agente, o fomentador, eu não sei entrar em detalhes, mas ele entra junto nos projetos. Eu achei muito interessante isso. Que eu pensei de imediato, a questão cambial é um entrave. Mesmo que a gente tenha uma taxa de juros zerada, se você for pegar hoje empréstimos em dólar, em outros momentos, se você tivesse feito uma situação anterior com o hedge, mas não é nem de empréstimo formal, mas a gente buscar essas fontes. Muitas vezes essas fontes elas podem disponibilizar para projetos da área de saúde, por exemplo. Né? Então, eu lembrei disso e é um desafio para a gente. Mas você foi perfeito, Eugênio. A questão cambial, num empréstimo, num financiamento tradicional, ela seria já um desafio nesse momento. A nossa especialista em empréstimo aqui é a Desirê, né? Então... Não, o que eu entendi o que o Ricardo falou é basicamente o investidor anjo. Ele entra na parte de startup lá do Marcelo, que foi da comissão, né? Então, você tem algumas empresas nacionais, inclusive, que estão deixando de investir em fundos, alguns fundos específicos, até mesmo FDICs que estão parados agora, que estão saindo, buscando outras formas de financiamento, né, de investimento. Uma delas é, sim, a parte de ventures e a parte de investidor anjo para startups, né, para projetos que eles entram em geral como cotista, e isso se reverte depois, ou é como se tivesse um mútuo. E aí quem vai explicar melhor, o Marcelo deve saber muito sobre isso aí, do que eu. Marcelo?
O que eu posso dizer sobre isso é o seguinte: eu não sei quando foi que o colega advogado que você falou fez essa palestra, ministrou essa palestra, mas eu vou te falar do tempo, dos dias atuais. Tem muita startup, já é um negócio de risco, né? Startup ela já trabalha no vermelho, ela já funciona no vermelho, né? Até pelo próprio nicho de negócio, até pelo próprio risco do próprio negócio startup, ela trabalha no vermelho, né? Então ela depende do investidor anjo, igual a Desirê falou, para poder ser um investidor de um negócio que possivelmente, talvez, quem sabe, pode vir dar certo e possivelmente, talvez, quem sabe, algum dia vai dar lucro. Para você ter uma ideia, se não me engano, a primeira startup que gerou lucro, ela já tinha mais ou menos uns 4 ou 5 anos de operação. Então, assim, e se não me engano, se eu não estou errado, se não me engano, acho que foi o Nubank, não tenho certeza dessa informação, tá? Estou só passando aqui se eu me recordo bem. Então, assim, é um negócio arriscado. A gente soma isso com o que o Eugênio muito bem narrou a respeito da taxa cambial, que não é nem um pouco confiável, e a gente soma isso ainda a variação de valor da Bolsa de Valores do mundo inteiro, que não está trazendo segurança para absolutamente nada. O momento atual, e eu entrando um pouco na área da Desirê também, na área um pouco mais de investimento, se alguém tiver alguma coisa para investir, o momento atual voltou a ser imóveis, que é uma coisa que a gente... Eu até conversei com a Desirê, não foi, Desirê? A gente continuou sobre isso ontem, pensando sobre ontem. Então, voltou a ser imóveis. Então, assim, eu acho muito arriscado o momento para poder buscar fundos, e mesmo buscar patrocínio, que seja investidor anjo, no exterior, porque até para o próprio investidor anjo, deu uma secada, deu uma segurada nos investimentos. A gente pode verificar isso também na quantidade de startup que está promovendo uma verdadeira demissão em massa. Né? O que a gente está vendo hoje nas startups, eu posso até mandar depois, de alguma forma, eu tenho que procurar, mas eu posso também mandar para você, Ricardo, depois a quantidade de demissão que teve nas startups. Né? Tem uma startup de publicidade e marketing aqui em Belo Horizonte, ela chegou há pouco tempo, montou um baita de uma estrutura, um baita de um escritório, e pouco tempo depois, em virtude da pandemia, ela enxugou o quadro dela, se não me engano, ela fechou. Eu vou dar um exemplo também de uma outra startup que é de um escritório, uma rede de coworking, que ela também está passando muita dificuldade, muito perrengue para poder superar esse momento de crise. Então, eu acho muito arriscado, muito complicado achar um investidor para poder julgar, fazer um investimento, comprar uma ideia num momento desse e em virtude de tudo que aconteceu, tanto no mercado interno, mas como também, principalmente, a incerteza que a gente vive no mercado interno, para poder fazer um investimento a larga escala dessa forma, né? Obviamente, você tocou num ponto muito interessante, né? E aí seria um caso de mega investidores e mega empresários para poder investir dinheiro em indústria farmacêutica, em hospitais, em alguma coisa nesse sentido. Né? E aí eu estou falando, eu vou citar o nome porque é uma inspiração não só para mim, acredito que para muita gente, do Bill Gates. Né? Então, esse seria um investidor anjo ao extremo, né? Vamos dizer assim. Mas eu acho um momento muito complicado para buscar esse crédito, né, lá fora, bem como lá fora investir esse dinheiro em qualquer país que seja. Não estou falando só do Brasil, não, tá? Eu acho que a coisa está difícil. Se for verificar o cenário mundial como um todo, a gente está vivendo em um momento de incerteza. E mesmo nos lugares em que já se passou a fase crítica da pandemia, nada é certo de que isso não pode voltar a acontecer da mesma forma que voltaram a ter incidentes na China. Então, qualquer investidor, seja ele nacional ou internacional, investidor, de forma geral, nenhum investidor vai fazer aportes em momentos de incerteza.
Hoje, eu não sei se vocês chegaram a ver, no Chile, estavam tendo questões de saques até. Já estava tendo brigas nas ruas e lutas já entre policial e população por saques. Então, você vê, isso é uma situação que a gente não pensaria que aconteceria pouco tempo atrás no Chile. Então, assim, é importante a gente entender o cenário como um todo, que é um cenário de incerteza, seja aqui, seja em qualquer lugar do mundo, seja investidor nacional ou internacional. Ninguém, nesse momento, vai pegar e vai trabalhar uma coisa certa, a não ser que seja uma coisa extremamente promissora, e as empresas que têm capacidade e condição de investir em coisas promissoras, que é o caso, por exemplo, da Amazon, ou é o caso do próprio Gates, que está trabalhando na questão da vacina contra o vírus. Então, eles estão investindo nessa parte de medicação e vacina, e se está investindo em estudos e demandando coisa a respeito disso. Então, qualquer coisa que fuja desse foco, mesmo na área de saúde, sinceramente, eu não acho que é o momento. Se me permite só completar, Ricardo, não é isso? Ricardo. Se me permite só completar esse raciocínio da Desirê, Ricardo, e em virtude disso tudo que a gente está vivendo, eu acho que a solução, né, a melhor solução para passar por isso tudo está nisso aqui, ó, que a gente está vendo agora. Eu acho que é próximo, é das pessoas que estão próximas, né, de um grupo próximo, que eu acho que é desse grupo próximo, de pessoas próximas que vão sair. A colaboração, que eu frisei tanto aqui, eu acho importante frisar nessa palavra, nesse momento, porque eu acho que é na colaboração de quem está próximo do seu grupo, do BNI, se for o caso, dos seus amigos, do pessoal que está junto com você ali. Eu acho que a solução está muito mais próxima, a solução está muito mais perto ali dos seus próximos do que a gente buscar um mercado, um investidor externo para poder resolver a situação. A Desirê falou muito bem do Chile. O Chile, há poucos anos atrás, estava numa situação muito boa, há poucos meses atrás estava numa crise, e aí veio isso, né? A China voltou a reabrir, mas ao mesmo tempo que reabriu, já passou pouco tempo, já voltou a fechar um monte de coisa. Então, eu acho arriscado, eu acho muito arriscado. A minha sugestão, e é o que eu estou tentando fazer, e é o que eu se me permite dar essa sugestão, eu acho que a solução está muito mais perto da gente do que a gente imagina. Seu microfone está fechado, Eugênio. Para a gente poder encerrar, Felipe, está com a mãozinha levantada já há algum tempo, né, Felipe? Isso. Boa noite, Eugênio. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu estou com uma dúvida que eu queria para a Desirê. Aproveitando da experiência dela aí, Desirê, eu tenho auxiliado alguns clientes meus, na pessoa jurídica, ao longo desses últimos 60 dias aí, principalmente no levantamento de capital junto aos bancos, né, para poder passar de uma forma melhor para essa parte da pandemia. E tenho encontrado duas dificuldades. A primeira delas, para alguns bancos não chegou nenhuma linha de crédito relativa ao BNDES, por exemplo, né? E os créditos que estão sendo disponibilizados, eles estão muitas vezes muito aquém até do que o cliente pode pagar, né? Estão saindo créditos que o cliente teria condição, teria em outros momentos, né, um ano atrás, teria tirado 500, 600, 700 mil reais junto ao banco, com o mesmo faturamento a gente está tirando 90, 100, 120. E agora nós vimos há 2 dias atrás o Bolsonaro sancionar uma lei que é do Pronamp. A minha dúvida é o seguinte: se você já chegou a ver alguma questão sobre o Pronamp quando ele vai ser autorizado, se acredita que as empresas vão ter mais facilidade de acesso a esse crédito, que vai vir um valor de crédito para essas empresas, ou seja, a análise de crédito vai ser mais facilitada ou eles vão continuar regrando? Qual a sua visão com relação a isso?
Eu posso passar a minha visão. Quanto à questão, quando que vai acontecer, eu não vou poder te falar, eu não sei te falar a respeito disso. Agora, quanto ao mecanismo, né, a dinâmica de banco, de instituição financeira, está tudo muito vinculado a outros projetos de lei que estão correndo ao mesmo tempo dentro da Câmara e do Senado, que envolvem diretamente bancos e empréstimos e concessões de crédito de forma geral, que interferem em juros de forma geral. Então, assim, por mais que a empresa tenha condição de pagar aquele empréstimo, né, ela não vai ter no mercado o que ela, digamos assim, merecia ter. Ela não vai ter. O crédito, o momento de incerteza está absurdo, devido a todas as coisas que estão circulando e que podem ser sancionadas. Então, assim, da mesma forma que você tem essa situação aí que pode trazer um benefício, você tem um outro projeto de lei sendo julgado que pode manipular a conduta financeira não só de banco, mas até empresas que como Magazine Luiza, que fazem crediário, que vão parar de conceder o crédito ou que vão conceder um limite de crédito muito inferior para não ter prejuízo. Entendeu? O momento agora é melhor que meu dinheiro fique dentro do meu cofre. Esse é o momento do banco, das instituições financeiras de forma geral. Está todo mundo esperando e para ver o que vai acontecer. Está muito incerto. E tudo que está sendo colocado, está sendo colocado de forma a dificultar o processo de liberação de crédito. Por mais que o governo siga de um lado com determinadas ações, existem projetos de leis paralelos que impedem ou prejudicam aquela ação do governo. O governo está uma loucura. É como se tivesse dois governos, duas ações ao mesmo tempo. Esse projeto de lei que eu mencionei é um projeto de lei que é absurdo. Ele é absurdo, porque vai impactar ainda mais no crédito e vai impactar diretamente nesse projeto de lei que você mencionou. Entendeu? Então, assim, se espera cenas dos próximos capítulos. E, assim, tem dinheiro, vai ter dinheiro quem tem dinheiro. Quem não precisa do dinheiro, que tem aquele histórico lá, que tem reserva e que tem condições de pagar, aquele lá vai ter o crédito que, menos do que ele precisaria, mas vai ter o crédito para ele lá. E a tendência é essa. A tendência é que se liberem, as instituições financeiras vão liberar crédito inferior ao que a empresa efetivamente precisaria ou tem capacidade financeira de pagar. Entendi. Eu não sei se eu posso complementar te fazendo uma outra pergunta. Eugênio, me dá licença. Nós temos hoje uma situação aqui muito específica de um cliente. Diante disso, eu queria ver se você, não sei se você tem conhecimento também dessa linha, que é uma linha muito específica. Eu tenho um cliente que foi autorizado a retirar um valor de crédito bem abaixo do que ele gostaria, mas foi autorizado a retirar isso por via de FAMP, dentro da Caixa Econômica, que é aquela linha de crédito da Caixa com o Sebrae. Né? E nós temos essa do Pronamp para poder sair, que depois da questão aí do Bolsonaro, a gente espera que saia na próxima semana. Né? Hoje, pensando em termos estratégicos, você acha que o cliente poderia ter um agravo ou um problema ao retirar um FAMP hoje num custo maior e depois tentar o Pronamp? Você acha que ele pode não conseguir o Pronamp? Ou você acha que é melhor ele, mesmo com o crédito aprovado, ele aguardar para ver o que vai acontecer? Isso eu estou te perguntando porque o FAMP tem uma taxa de 1,19 ao mês e o Pronamp oferece uma taxa de 4,25 ao ano, né? A promessa dele, né? Que seria Selic mais 1,25. Você tem conhecimento disso, Tese? Não, na verdade eu não sei nada a respeito do Pronamp, não acompanhei, até que se sancione, que se libere, eu tô meio, porque tá muito tumulto, sabe? Nessa situação toda. Então, eu tomei a seguinte medida, em vez de eu acompanhar os projetos, a partir de agora eu vou acompanhar na hora que a coisa se decidir. Por quê?
nesse caso especificamente, certamente o limite de crédito que ele vai conseguir em um e no outro não vai atender a necessidade da somatória dos dois. É possível. O limite dele ele precisa de mais do que ele vai conseguir em um e ele precisa de mais do que ele vai conseguir no outro. Talvez seja interessante ele fazer um preço médio, pegar um e pegar o outro. Entendeu? Do que, dependendo da necessidade de crédito que ele tenha, né? Se ele tiver capacidade financeira para poder pagar. Então, é bom que ele utilize dos dois, né? Eu não sei das restrições de como que vai sair o Pronamp no fim das contas. Se vai ter restrição, tipo, se você pegou alguma outra linha de crédito governamental, você não terá direito a isso. Eu não sei se vai sair nesses termos, né? Então, eu realmente não vou saber de falar. Para mim, o momento está todo de incerteza e eu não vou saber de falar o que fazer nesse momento. Eu teria que verificar se o seu cliente tem condições de esperar sair para poder verificar quais serão os termos finais do projeto, o que efetivamente vai se aplicar. É melhor que ele espere, né? A minha instrução tem sido essa melhor também. que ele espere. A minha instrução também tem sido essa, mesmo com o crédito aprovado, aguardar pelo menos até o final do mês para ver o que sairia do Pronamp. É melhor acompanhar, porque assim, essas medidas elas vão ser tomadas. O que me preocupa é as outras medidas que estão correndo em paralelo, se elas serão vetos ou não terão vetos. Porque por mais que saia o projeto, pode ser que na hora da concessão do crédito eles peçam uma burocracia tão enorme que o crédito fica parado. E que a empresa não vai ter condições de oferecer. Mas elas vão fazer isso justamente para se precaver das outras medidas que o governo está estabelecendo que vão ser feitas. Por exemplo, quanto à questão das concessões de crédito e não pagamento. Então, tá tudo parado, esperando cenas dos próximos capítulos. Essa é a situação que está. Infelizmente, né? Muito obrigado, Desirê. Obrigado a você. Uma ótima noite. Gente, nosso horário já está ultrapassado aí. Estava muito bom o papo, a gente não viu o horário passando, né? Eu queria agradecer imensamente o Marcelo e a Desirê por terem compartilhado com a gente. Cleiton, obrigado por ter organizado esse painel. Obrigado por estar aí nos assessorando aí na parte de gerenciamento aí do webinário. E aí eu queria deixar agora aberto para que você, Desirê, e você, Marcelo, possam fazer a palavra final aí para a gente encerrar. Bom, posso falar, Marcelo? Você quer falar primeiro? Por favor, vai em frente. Eu queria agradecer mais uma vez, né, a participação de todo mundo. Eu espero que tenha dado para pegar aí alguma coisa do que eu tentei passar para vocês. Eu sou membro do Princípio. A minha empresa ela é especializada em antecipação de recebíveis e cobrança. A gente tem acompanhado, de forma geral, o que tem acontecido em todas as instituições financeiras, porque nos preocupa muito alguns pontos específicos de injeção de capital, principalmente capital de arranque, onde o volume ele é muito maior e não necessariamente uma antecipação de recebível seria suficiente para atender o nosso cliente. Então, a gente trabalha muito em parceria com consultorias para poder conseguir dar para as pequenas empresas condições de passar por esse período da melhor maneira possível. Então, eu estou à disposição de vocês. Se vocês tiverem dúvida em alguma coisa que eu possa ajudar de alguma forma, estou à disposição. Se quiser trocar uma ideia, também estou à disposição. E meus contatos eu passei no chat e eu queria agradecer mais uma vez a vocês. Obrigada, boa noite para todo mundo. Obrigado, Zé. Eu gostaria de agradecer também ao BNI, ao Cleiton, você, Eugênio, a Ju, todo mundo aí que por ter organizado, ficou muito bom, foi muito bacana, foram temas importantes que foram abordados. Eu espero ter contribuído aí com alguma coisa para as pessoas que por aqui passaram, que eu agradeço muito a presença de todo mundo aqui. E uma mensagem que eu queria deixar no final aí é para a gente não perder a fé, porque as coisas vão melhorar, é com o trabalho que as coisas vão melhorar, mais do que nunca com a união e com o compartilhamento de ideias e de propósitos que eu acho que a gente vai sair dessa da melhor maneira possível.
E como palavra final, para todo mundo lavar a mão e passar álcool em gel aí, que é importante. Eu gosto muito da sua colocação, que é um mundo de oportunidades que se abre, até porque se a gente ficar só olhando para os problemas, a gente vira especialista em problemas, e nós temos que ser especialistas em soluções, né? Exato. Então, como soluções, tem um mundo de oportunidades que está se abrindo. Lógico que nós temos que nos reinventar e tudo, mas se a gente for positivo e olhar para tudo isso de uma forma bem legal e bem positiva, nós vamos sair muito fortalecidos disso, né? Lógico que eu já falei isso em outro webinário. O Brasil é um país que tem muito onde ser investido, então países estão produzindo dinheiro e depois vão ter que fazer investimentos em algum lugar antes de retirar o dinheiro do mercado. Eu vejo com muito bons olhos o Brasil como um país para ser investido. Então, acredito que as oportunidades estão vindo para aqui, bem como acredito na descentralização também das indústrias na China, que vão ter que passar a ser indústrias locais, e isso pode, mais uma vez, abrir oportunidades, como você bem disse, Marcelo. Marcelo, muitíssimo obrigado. Desirê, muitíssimo obrigado. E a gente se encontra na semana que vem. Na segunda-feira, nós temos um fórum para os trios de liderança que é aberto a todos os membros. E na terça-feira nós temos tecnologias BNI para a gente poder passar para vocês como tirar mais proveito dessa tecnologia toda que nós temos aí com o BNI. Ok? Obrigado, boa noite a todos e vocês tenham um excelente final de semana. Boa noite, pessoal. Eugênio, se você puder ficar 3 minutos aqui para eu te perguntar uma coisa. Posso, sim. 3 minutos. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, pessoal. Obrigada. Deixar a Ju dormir, tá? Eu tenho que pôr alguém de roxo aqui. Marisa Dias está